Os filmes dele são cópias escancaradas de sucessos do cinema, tipo aquele O Candidato Honesto. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Fala, galera. Aqui é o Sandro. Aqui é Paulo Costa. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa. Salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, estamos aqui para falar um pouquinho de cinema, né? Um podcast mais da linha aí do entretenimento, algumas indicações para indicar e falar um pouco de filme nacional, que eu acho que é uma das especialidades do cinema brasileiro, é produzir filmes de comédia. Então, desde lá das nossas referências de infância, acho que nós vamos falar muito de Trapalhões, Mazzaropi, acho que os filmes da Xuxa, Sandy Júnior também, né? Teve uma época que fazia uns filmes de... Eles lançaram alguns filmes também. Junto com os Trapalhões, ou eles sozinhos. E até hoje em dia, né? Esses mais novos aí, da turma do Leandro Hassum, do Márcio Smelly, Porta dos Fundos... Essa galera que tá produzindo agora, Ingrid Guimarães, né? Também tem muita gente fazendo cinema. E então vamos falar aí, Sandro. Qual que são suas referências, assim, que lá na infância, assim, que você mais via de filme nacional? Antes de falar da infância, tem que puxar um pouquinho a sardinha também, que a gente tem o Edmilson Filho também, né? Tá aí montando aí o espaço dele, tá se inserindo, né? Pra quem não conhece, é o cara que fez o Cine Hollywood e o Shaolin do Sertão. Ah, sim, esses caras são muito bons, cara. Pois é, ele tá aí ganhando o espaço dele aí devagarzinho. Bom, de infância, acho que como quase todo mundo, né? E são filmes aí que vem lá dos anos 60, né? Os Trapalhões, acho que é referência, assim, pra todo mundo. Quem nunca, né, assistiu um filme dos Trapalhões que atirou a primeira pedra? E assim, o primeiro filme que eu me lembro, acho que foi aquele da Árvore da Juventude. Ah, sim, a Fonte da Juventude. É a árvore, não, que a água saía de dentro de uma árvore. Era? É. Ah, eu não lembro. Eu lembro que eu vi esse filme que eles bebem a água e fica tudo criancinha, não é? Aí eles ficam dublando as criancinhas falando. É muito bom esse filme, cara. Muito lá bom, eu lembro dele. Na frente ele meio que refaz isso naquele filme O Didi Quer Ser Criança, que aí é só o Renato Aragão sozinho. Ele faz esse que aí... E a história é interessante também, não é um filme que nem o pessoal fala, que caiu a qualidade, mas não é um filme tão ruim assim. Ele tá lá, que ele trabalha numa fábrica de doce, que era ameaçado lá de falência e tal. Aí ele queria arrumar um dinheiro pra ajudar lá o senhorzinho da fábrica. E aí aparece dois rapazes, né, lá no meio de uma tempestade, aí pede abrigo, aí ele acolhe os caras, e aí os caras num certo momento vão embora e deixam um saco de bala pra ele, aí e as balas era que faziam ele virar criança, né, que os dois eram São Cosme e São Damião, que era justamente o nome da fábrica. É bom também. Uhum. Eu acho que eu assisti esse filme. Não é igual aquele outro que tinha os 4, né? Mas é bom também. Outro também que passou muito na sessão da tarde foi aquele do Cico. Saltimbancos. Que eles têm a família lá, circense lá. Agora assim, da Xuxa, é porque eu nunca fui fã da Xuxa mesmo. É uma coisa que desde criança, a primeira vez que eu olhei pra cara dela, acho que o único filme dela que eu assisti é aquele que ela tá no filme deles. Que eu nem lembro qual é o nome. É que tinha uma época que eles faziam muito filme junto, né? Os crossover. Ela era a princesa, tinha sempre alguma coisa do tipo, né? Essas paradas aí. Mas da Xuxa mesmo, assim, eu me lembro só daquele do Lua de Cristal, que tinha o Sérgio Malandro. É o mais famoso dela, né? Que é aquela cena do final lá, do cavalo, que aí ele vem na motinha e tal. É muito bom aquele filme, cara. A gente não pode esquecer também dessa época aí, do bem bolado aí dos anos 80, o filme, eu acho que o mais épico de todos, né, que é o Inspetor Faustão e o Malandro. Ah, tá, eu já vi cenas desse filme, mas o filme mesmo eu nunca assisti, não. Acho que é um filme antológico, assim,
A pessoa tem que assistir, por mais que ela não goste do filme, ela tem que assistir pra dizer assim, eu vi isso, eu vivi pra ver isso, né? Que é um filme do 91, dizendo aí que era do Baby lá dos anos 80, mas é do 91, que é estrelado pelo Faustão e o Sérgio Malandro. E aí tem a participação de Luísa Tomé, Chiquinho Brandão, Costinha também, um mito aí o rei das piadas de bichinha, né? Ah, é. Ele gostava, o Wanda e o né? Sidney Magal. Por falar em Costinha, semana passada eu participei do podcast e que era sobre o Mazzaropi, e aí lá o cara fala, né, sobre alguns outros filmes nacionais. Ele fala um dos anos 80 de um agente secreto, que aí tinha o Costinha no filme. Que o cara, ele era taxista, aí ele pega um cara no aeroporto, né, um agente secreto lá, tipo uma paródia do 007, e aí o cara parece que leva um tiro, e aí antes do cara morrer ele passa pra ele todos os detalhes da missão, aí o Coxinha é que vai fazer as missões lá no lugar do cara. Aí eu até comentei aqui que eu fico imaginando o Coxinha salvando o mundo, contando piada de bichinha. Mas naquela época era um humor diferente de hoje em dia, né? A época era outra, a aceitação das coisas eram outras. Até falando aí do Costinha, né? Que tinha a escolinha do professor Raimundo. E toda vez ele fazia uma piada de bichinha. Aquilo hoje em dia não tem cabimento mais, né? Não tem como mais fazer uma coisa dessa. Que os tempos são outros. Até mesmo os Trapalhões, né? Que tinha as piadas com o Mussum, que o Didi sempre chamava ele de algum apelido racista, né? Alguma coisa do tipo. Aí chamava ele de negão. Aí eu lembro que o Mussum sempre falava, negão é seu passado, não sei o quê. Não, preto é seu passado. Então assim, naquela época era outra época. Sei lá por que eu não vivi muito. Tipo, eu era criança, então não entendia muito bem por que as coisas eram daquele jeito. Mas se permitia mais, né? O próprio Chico Anísio também fazia muita piada desse tipo. Na escolinha mesmo se podia muito fazer coisas do tipo, né? Eu acho que até por isso que esses filmes não são tão... Essa comédia, ela meio que ficou perdida, né, nos tempos, porque é uma coisa bem temporal mesmo, assim, não se encaixa muito hoje em dia, assim, separa. E até assim, a gente tava querendo fazer um episódio, né, a ideia primeiro desse episódio que foi um episódio sobre o Mazzaropi, né, você até comentou aí que participou de um outro podcast, mas a gente queria ter feito aqui um sobre o Mazzaropi, mas aí como não tinha o pessoal do próprio Papo de Calçada não é muito de assistir filme de comédia, acabou que ficou, resolvemos englobar tudo pra fazer uma pauta sobre filmes de comédia no geral, né? Mas o próprio Mazzaropi, a filmografia dele, né, sobreviveu muito até hoje, e até tem canais aí que na TV fechada que passam, ou na TV Aparecida também passa filmes do Mazzaropi até hoje, porque era um humor assim do Jeca, né, do interior, então não tem muito essa pegada, apesar que tem também algumas piadas sobre gays e tal, mas não tem esse apelo sexual, não tem esse apelo falando mal da imagem de alguém, né, vamos dizer assim, tentando denegrir a imagem de alguém. A piada do Mazzaropi, ele fazia muita piada com ele mesmo, né? Se ele era o Jeca e ele zoava ele mesmo. Ele fazia piada com ele mesmo. Ele até abordava alguns temas em questão de conscientização. Por exemplo, tem aquele filme O Jeca e Seu Filho Preto, né, que ele fala sobre o racismo, que ele tinha um filho que era negro e ele gostava da filha de um fazendeiro e eles não aceitavam pelo fato do cara ser negro. Então ele faz toda uma movimentação, como é que pode, o cara como é que se diz, não é por causa da cor dele, que ele é uma pessoa, não sei o que, ele faz todo um... bacana isso aí. Sim, sim. E assim, e até uma coisa que eu não sei se o pessoal comentou lá, né, e tal, mas fica o registro aqui que eu descobri estudando a vida do Mazzaropi. Até tem um documentário que eu não vou lembrar. Eu procurei esse documentário pra tentar assistir ele de novo e tal, mas não achei mais. Mas nesse documentário eu descobri que o Mazzaropi, ele era gay. É que ele nunca assumiu, né, publicamente. Mas as pessoas que conviveram com ele, que deram testemunho lá no documentário, fala que ele é aqueles galãs dos filmes, né?
ele sempre, tipo, chamava pra ir em casa, sabe? Tinha umas paradas assim. Então o Mazzaropi, ele é muito fora da época dele, né? Ele realmente era um cara fora da época, assim. Nós estamos falando aí do que? De anos 60, mais ou menos? 70? 50, 60. Pois é, ué. Né? Não, é 60, um 70 e o comecinho do 80. Achei aqui o filme, é o 007 e meio no Carnaval, que é o agente secreto britânico 007 e meio enviado ao Rio de Janeiro para recuperar planos roubados de uma liga metálica super leve. Seu contato no Rio, um taxista, foi assassinado pelos agentes inimigos, assim como o cientista deveria encontrar, e por engano o agente enviado ao Brasil confunde Zé Cutia, um chofer de praça, com seu contato e acaba envolvendo o pacato homem em toda a confusão. Até imagina o Coxinha dando uma de agente secreto, né? Pois é. E o Coxinha é interessante falar dele pelo fato de que, assim, eu pelo menos eu só conhecia ele pela escolinha. Eu nunca imaginei que eu tava vendo aqui, né, a filmografia do cara. Ele fez, ele fez filme entre 1950 até o 95. Ele é um cara, assim, porque o Costinha é um personagem, né? O nome do ator, acho que é outro. Mas ele é um cara, na época ele era um puta ator de comédia. Ele fazia muita coisa, até nos próprios Trapalhões ele fez muita coisa. O nome dele aqui é Lírio Mário da Costa. Eu acho que a Costinha é só porque o sobrenome dele é Costa mesmo. Ah, tá, entendi. Pois é, mas assim, ele sempre esteve envolvido, principalmente, assim, né, daqueles programas de comédia da Globo, Chico Total, o Vivo Gordo, os próprios Trapalhões. Ele sempre estava envolvido ali. Ele era muito amigo do Jô Soares, do Chico Anísio. Acho que foi as pessoas que ele mais trabalhou. Foi o Jô e o Chico Anísio. Foi as pessoas que ele mais trabalhou. Eu tava te perguntando, né, sobre o Chico Anísio, assim, porque eu não lembro de filme do Chico Anísio, mas com certeza o Chico Anísio deve ter participado da produção de muito filme na época, né, porque ele era também um cara muito atuante, ele escrevia muito, escrevia personagem, escrevia roteiro. Sim, então, por mais que ele não estivesse na frente das câmeras, eu acredito, né, que o Chico Anísio deve ter participado. É que eu não conheço realmente a história, a biografia do Chico Anísio a fundo, assim. Eu sei de um filme que não é bem um filme, que tem o Chico Anísio e não é bem o Chico Anísio em si, que é o Hermanotel na Terra de Godard. Ah, tá, mas isso aí é teatro, né? Pois é, eles lançaram como se fosse um filme, mas é uma peça. E ele faz a voz de Deus, né? É porque o Hermanotel, ele é uma peça de teatro e Os Melhores do Mundo, geralmente quando a peça tá finalizando, né, a excursão, eles gravam um DVD da peça. Aí eu lembro mesmo, é muito boa até essa... Ele faz a voz de Deus nessa peça aí. Aham, fica a recomendação aí também. Acho que tem no YouTube, não tem? Deve ter tem em no algum YouTube, lugar, na hein? Netflix, nos pirateiros, naquele cara que vende DVD na esquina, todo canto tem. Pra quem não conhece, assim, de nome Os Melhores do Mundo, é aquele pessoal que os caras que estão envolvidos também no Zorro Total. Eles eram da aquele Zorra, Jajá, né? Que fazia o Jajá. Agora ele tá fazendo, aquele cara que tá fazendo, como é que chama aquele programa lá da TV? A TV na TV, tá no ar. Ele faz aquele cara da Foca, o Foca em Mim. Toda hora ele aparece também. Ele é muito bom, ele é muito bom, cara. Ele que faz a participação lá direto. E os caras dos Melhores do Mundo são muito bons, cara. Eles fazem jus ao nome. O Joseph Klimber, né? No início lá dos YouTube, era um dos mais virais assim no YouTube. Era a história do Joseph Klimber e tal. Era muito bom aquilo, velho. Mas voltando lá nos filmes de comédia, a gente passa aí por Trapalhões, né? Acho que pra mim, assim, o filme dos Trapalhões que eu mais me lembro é o Casamento dos Trapalhões. Esse passou muito na Globo. Que eles moravam numa fazenda, né? E vem os primos da cidade pra passar férias na fazenda. E aí cada um arruma uma noiva, uma namorada, e é uma confusão danada. Tem uma cena clássica de porrada. Todos os que tem os 4 são bons. Sim.
Porque, assim, é uma coisa também, né? Os 4 juntos era uma química muito boa, né? Porque, assim, você tinha cada um era um elemento, né? Cada um se completava. O Didi era o esperto, o Mussum era o da birita, o que tava sempre bêbado e fazia bobagem. O Zacarias era o tímido do interior, inocente. E o Dedé era o escada, né? O Dedé, ele tentava fazer meio um papel de galã e tal, mas ele era mais a escada, ele que fazia os outros brilhar. O Dedé era então, como se ele fosse tipo o Mo dos Três Patetas. Sim, funciona bem aí mesmo. Só que ele não batia nos outros, né? Pois é, os Três Patetas era muita pancadaria, né, velho? E os Três Patetas, o bom deles, uma coisa que eu achei bem bacana também, fugindo assim já do humor nacional, mas os Três Patetas ele tá na história também da humanidade, que eles fizeram aquele filme alguns anos depois e tipo contando a história de como começou. Eu achei aquele filme muito bom, porque a gente só conhece os episódios, né? E nunca... sim, o que conta a história deles mesmo, né? De quando eles eram criança. Aquele filme eu achei muito bom, assim, pelo fato de ser a história dos caras, né? Porque eu assisti muito os Três Patetas, mas nunca parei pra... de onde é que saiu? Por que eles se odeiam, essas coisas, né? A gente só vê os episódios, até porque também na época eles não tinham super produtora pra esbanjar dinheiro fazendo filme de origem, essas coisas, né? Era os episódios prontos, né? É porque era outra época, né? Que eles faziam muito curta-metragem. 80 anos atrás era outra história. O cinema de longa-metragem não era colorido e tal, então... era muito difícil fazer cinema naquela época. Mas você tá falando nesse filme dos Três Patetas aí, é o do orfanato? Não, eu tô falando de um outro, porque tem um filme dos Três Patetas que conta a história deles, de como eles se conheceram, de até a morte daquele careca, que eu não lembro o nome dele. Até a morte dele. Curly, isso. Conta a história tipo assim, o por trás das câmeras, sabe? É muito bom. Ele é uma biografia mesmo. É porque aquele do orfanato é um filme mesmo. Um filme de história, né? É um filme de história mesmo. O que eu tô falando é a biografia dos Três Patetas. Esse eu não vi, não. É muito bom, cara. Eles arrumaram os atores bem parecidos e ficou muito bom mesmo, assim. Eu acho que é de 2012 esse filme. Bom, lá nos anos 80 ainda a gente tinha também o que eu citei, o Sérgio Malandro, né? O Sérgio Malandro eu não acompanhava muito. Porque eu não sou dos anos 80, então... Não, também não, mas é porque respingou um pouquinho no 90. O Sérgio Malandro eu mal lembro da Porta dos Desesperados. Era isso aí que eu assistia, porque eu não assistia a Xuxa. Era as duas coisas que eu assistia, né? Na minha infância era a Mara e o Sérgio Malandro, né? Aí depois veio a Eliana, Angélica. Eu já sou da época da Eliana, já. Pois é. Quando eu assistia, que eu me lembro, assim, de ver TV mesmo... É a época da Eliana, do Disney Cruise. O Cruise já foi bem depois. Mas isso que eu tô falando. É essa época que tinha Eliana, acho que era na Band. Era no SBT. Que passava Pokémon. É porque a Eliana pulou desses canal tudo, né? Não, ela passou muitos anos no SBT. Aí ela saiu pra ir pra Record, que aí foi quando passou Pokémon. Então era isso aí mesmo. Aí na SBT era o Disney Cruise, que passava à noite, passava Chiquititas, essas coisas assim. Chiquititas também era outra coisa que na época eu não tinha coragem de falar, hoje eu falo, assistia. Naquela época era outra época, né, cara? A gente, quem era menino, não podia falar que assistia Chiquititas, não. Mas eu também assistia. Questão do machismo aí, né? Vai falar que eram duas coisas que as pessoas faziam que não tinha coragem de falar pra ninguém, que assistia Chiquititas e ouvia Backstreet Boys. Pois é. Mas então, eu peguei mais essa época aí. Os Trapalhões, eu assisti muito em casa, né, que passava direto na sessão da tarde, essas coisas. Mas quando eu fui ver Trapalhões no cinema, o Mussum e o Zacarias já tinha morrido. Já tinha morrido. Um filme que eu lembro dos Trapalhões de ter visto no cinema foi o Noviço Rebelde, que já era, acho que já era só o Didi. Não, tem o Dedé também. Tem o Dedé também, né? Isso, verdade. Já era aquela época ali, do Noviço Rebelde. Eu acho que é o penúltimo filme com os dois. Que era o Noviço Rebelde, aí depois eles lançaram aquele Simão, o Fantasma Trapalhão, que também tem que também é com os dois. Aí foi quando eles brigaram.
Aí foi que aí os filmes que saíram depois disso era só o Didi. Esses aí eu me lembro de ter ido ver, que tinha o Sandy Júnior também, né? Que eles já estavam ficando adolescente. Esse filme era muito bom, cara. Esse filme é muito bom. Até hoje, né? Se você assistir. Ele é bem interessante, a história é clichê, né? A questão do o nordestino que foi pro Rio, não sei o que ele trabalhava lá na casa, né? Que ele era babá dos meninos. Mas era legal, as piadas apesar de ser manjada, mas também... É filme pra família, né, cara? O filme dos Trapalhões, ele sempre foi um filme pra família. Assim, de reunir todo mundo, ir pro cinema. Então não tinha muito apelo, até envolvia muita criança. E o Didi, ele era sempre o malandro que se dava mal no final, né? Ele queria sempre pegar a mulher bonita da história. Vem muito da parada do Mazzaropi também, né? Se você pegar o Mazzaropi, ele não tinha essa coisa dele ser o galã. Ele era sempre o Jeca, o feio. O Didi também. O Didi veio nessa parada aí de sempre ser o Jeca, o feio, o nordestino, que todo mundo tira onda, e no final ele sempre vai tentando se dar bem, né? Só que no final ele se dá mal, que ele nunca pega a mulher que ele quer. E nesse ele até fica com a Patrícia Pilar, uma coisa assim, né? Do Noviço Rebelde. Não, a Patrícia Pilar, a que ele gostava. Ele fica com a mulher do coronel lá. Ah, é verdade, isso mesmo. Que ele foge do lado do Ceará justamente por causa dessa mulher. E aí no final ele termina com ela. Não, é muito bom, cara. Tem o Gugu também nesse filme, não tem? Mas o Gugu é só uma pontinha. No final tem o Gugu. É um crossover, né? Porque Gugu é SBT e Didi é da Globo. Era estranho, na época eu achei estranho ver o Gugu com o Didi no mesmo filme, assim, era estranho. Esses filmes assim, e se a gente parar pra olhar e falar assim, é diferente dos filmes com os quatro... A gente tem que parar pra ver que nos anos 90 o Renato já chegou num status, né, que... Tipo, ninguém ia tirar mais o que ele conquistou ao longo de 40 anos, né? Então, se ele fizesse qualquer besteira e falasse assim, o Trapalhão, ele ganhava dinheiro, né? Em cima. Ele já tinha ele já tinha chegado a ponto disso, né? De fazer qualquer merda e opa... O pessoal vai porque é filme dos Trapalhões. Mas ele conquistou isso, né? Assim, esse status dele. Pois ao longo de 40 anos ele chegou nesse status. Não foi uma coisa do dia pra noite, mas ele... Assim, eu acho que o Didi, né, os filmes do Didi, depois, principalmente que saiu o Dedé, eles ficaram uma coisa muito assim, que tinha uma moral da história no final, sabe? Foram muito por esse lado, assim, perdeu aquela comédia pela comédia, sabe? Acho que ele, sei lá, ele quis passar uma mensagem pras crianças, eu não sei o que aconteceu. Porque também dizer varia, que a vida né? São flores. Porque assim, o Dedé, ele, apesar dele não ser muito engraçado em cena... Nossa, cara, se completava. Não, e ele era um grande produtor. O Dedé sempre foi o produtor dos Trapalhões. Ele por trás, ele escrevia muito, ele tinha uma mente ali. O Didi, ele é o cômico, sabe? Ele é o cara que entra em cena e faz o que tiver que fazer e todo mundo vai dar risada. O Dedé é o cara que escreve a piada, que é a diferença, né? Até o Jô Soares que fala isso, que tem o cômico e tem o comediante. O Dedé é o comediante, é o cara que escada, é o cara que escreve o texto, é o cara que faz a parada, né? Faz o roteiro. Então talvez pelo Dedé ter saído, isso pode ter atrapalhado um pouco esses filmes do Didi que vieram depois. E o Didi, ele também, ao longo da carreira dele, ele teve muita parceria boa. Se você prestar atenção na série, né, dos Trapalhões, a Era de Ouro, né, que o pessoal fala, o redator era o Carlos Alberto. Da Praça é Nossa? Sim, ele trabalhou... Isso eu não sabia, não. Pode olhar no começo, tem lá a redação, Carlos Alberto de Nóbrega, era ele que escrevia. A época, os que são considerados os melhores episódios dos Trapalhões foram escritos pelo Carlos Alberto. Interessante, não sabia disso. E até quando... onde ele vai, né? Que da entrevista ele fala muito sobre isso, que eles são muito amigos. Apesar de eles estarem em emissoras diferentes, ele diz que eles têm uma relação... Ainda é porque ele optou mesmo por sair da Globo.
É assim, porque a gente imagina, né, que os caras, por ser de canal diferente, emissoras diferentes, os caras são concorrentes, né? Tem rivalidade, são concorrentes. TV Fama. Mas assim, por exemplo, né, o Jô, ele era muito amigo do Ronald Golias, por exemplo, né? Eles faziam lá a Família Trapo, desde aquela época lá. E o Ronald Golias era muito amigo do Carlos Alberto. Então, se você for fazendo essa rede de conexões aí de quem é amigo e trabalhou junto, é todo mundo amigo. Entendeu? Amigo assim, né? Todo mundo já trabalhou junto, é parceiro, é colega de profissão, vamos dizer assim, né? Amigo é muito difícil de se definir, mas todo mundo é colega de profissão. Então tem uma ligação. Realmente, eu acredito, você falando isso aí, eu acredito por isso. Eu mesmo sem pesquisar, sem nada, que faz muito sentido essa parceria, assim, de escritor. E o Carlos Alberto, já que você puxou ele aí, é outro, né, do mesmo estilo do Dedé, que é o cara que é escada, que também, com certeza, ali na Praça é Nossa, chega muito comediante bom, e o cara que tem um olho, né, de saber, não, esse aqui vai funcionar, esse não vai funcionar. Eu ia dizer isso aí, ele é o cara que tem a visão. Ele não é qualquer um que ele pega, não. E ele tem que manter a excelência por 2 pontos, né? Que é uma coisa que o pai dele deixou pra ele. E depois que o programa já tá quase 30 anos no ar, né? E a Praça é Nossa até hoje é boa, né, cara? É porque ele vai fazendo essa renovação. Ele sai. Agora ele tá buscando cara. Agora tá mais fácil pra ele, né? Com o YouTube. Aí ele tá buscando gente nova aí nas internet da vida. Mas Ele tinha essa. Acho que ele passava mais tempo rodando ali em São Paulo, ali naqueles barzinhos atrás de comediante. Acho que por isso que. E se você olhar, todo cara que vai pra praça, eles vingam. Até os caras que saem brigado com ele. Que a gente tem exemplos aí, né? Aquele cara do. Quer dizer, alguns já sumiram, né? Que era aquele que fazia o zoinho na época. Todo mundo que ficava imitando ele, pelo menos na escola lá onde eu estudava, o pessoal ficava muito, meu pai. Aí ele saiu da praça e fez algumas novelas na Globo. Hoje eu acho que ele tá na Record. O Batoré também. Aí saiu, aí foi pra Record, aí tá na Globo, fez aquela novela até que do cara que morreu lá na gravação. Ele tava participando. Aquela Filomena também, saiu da praça. A mulher fez tanto sucesso que fizeram um programa só pra ela. Tô aproveitando aí, Paulo, bem-vindo. E aí, fala aí pra gente um pouco. Nós tava falando aqui sobre Trapalhões, tava falando sobre Mazzaropi, um pouco mais antigo, né? Mais das nossas referências aí de cinema de comédia, de filme de comédia. O que você tem aí desses mais das antigas? Mazzaropi eu assisti muito pouco, assim. Eu assisti poucos episódios porque um amigo meu é muito fã. Mas eu de Mazzaropi, minha maior comédia assim das antigas é os Trapalhões mesmo. Não tem jeito, de 90. Eu sou de 93, mas de 90 pra cá, o mais antigo que tem é os Trapalhões. Não tem, é o que eu falei, não tem quem não tenha assistido, tem que falar, pelo menos uma pessoa tem que ter gostado. E qual filme dos Trapalhões aí que você lembra mais? Que eu lembro que eu vi na época da fita cassete, eu sabia todas as cenas de... Eu tenho vergonha de gostar desse filme, mas era Simão. Ah, um dos últimos. Um dos últimos? Foi o último, na verdade, né? Com o nome Trapalhões. Mas não tinha nome de Trapalhões. Não, ele não era nem Trapalhões, acho que ele era só do Didi, pô. Não, tem o Dedé também. Era Simão, o Fantasma Trapalhão. É, isso aí, Simão, o Trapalhão. Mas esse filme era muito engraçado. Hoje em dia eu paro pra ver, eu vejo, nossa, é meio... Ah não, sabe qual foi o último? Não foi esse do Simão mesmo, não. Foi aquele Os Trapalhões e a Luz Azul. Nunca ouvi falar. Eu acho que foi depois do Simão. Aí foi o último, que até foi quando o Didi lançou a filha dele. Que ela ainda era criança. Agora ele tá... Agora não, ele fez uns 2 filmes com a filha dele, né, mas...
parece que não emplacou. Ela fez a Malhação também. Filha do Didi já era pra estar sinistra aí no ramo da comédia. Com uma moral dessa, ela parece que não emplacou muito bem, não. Com QI desse, né? Pois é, o QI desse aí. Mas o Paulo entrou na hora certa e já entrou sincronizado, porque nós realmente estávamos falando do Simão. É que a gente fugiu lá pra Praça é Nossa, mas o último filme que a gente falou foi o do Simão mesmo. Mas a Praça é Nossa, só pra concluir, eu tava dizendo questão das parcerias, né? Que todos eles, aí eu tava, justamente eu parei na questão da Filomena, que foi um personagem que se destacou tanto que teve o próprio seriado depois, né? Lembro. E eu não achava ela coitado. Mas na época, onde você chegava que alguém fizesse alguma... Aí tipo assim, a pessoa fala, esqueci não sei o que, sempre tinha alguém dizendo, coitado. Era clássico. Eu que ela estourou, mas eu sempre preferia a Velha Surda do que a Filomena. A Velha Surda é patrimônio histórico, né? É aquela época roots da Praça é Nossa mesmo, né? Velha Surda. Tinha aquele outro, Tô de Olho no Senhor. Vocês lembram? Que ele puxava uma caixinha de fósforo, Tinha o Zé Bonitinho, né? Que o Zé Bonitinho também, né? Naquela época. O Zé Bonitinho ele ainda segurou até onde deu, né? Eu não lembrava que o Zé Bonitinho era da praça. Ele era da praça. Ele foi de todo canto. Ele era da escolinha, foi pra praça, aí foi pra escolinha, aí foi pra praça. Aí quando ele morreu, ele tava na praça. Tinha um muito bom, cara, que era clássico na Praça é Nossa, que era o... Ele até morreu há pouco tempo agora. Eu acho que o cara era até um anãozinho, um pretinho, e tinha um cara fortão, que ele ficava falando no telefone. Não, ali era o Canarinho, mano. Canarinho, isso mesmo. O Canarinho era o clássico, que ele tinha dois personagens. Que era o Homem do Bombo e o Canarinho mesmo. Era muito bom, porque ele ficava, né, no telefone, no orelhão, né, e só explicando, antigamente tinha telefone público, né, acho que a juventude não conhece telefone público, que era um formato de uma orelha gigante, e ele ficava falando alto pra caralho, e tinha um cara conversando, um fortão lá, sempre conversando com a mulher, e aí na hora que o cara ia completar a frase, ele gritava alguma coisa lá que distorcia tudo do cara. E o cara repetiu o que ele falava. Era muito bom. Era toda semana a mesma coisa, mas era muito bom, cara. Puxando um pouco pra Praça Nossa também, antigamente, o que era muito engraçado era a Zorra Total, cara. Caraca, a Zorra Total, no comecinho, assim, era muito engraçado. Tinha uns quadros bem maneiros. Muito diferente de hoje em dia. A Zorra, ela era boa só, acho que os 2 primeiros anos. Depois ela começou a despencar de uma forma que até hoje eu não consigo entender como aquele negócio durou 10 anos. A Praça é Nossa, ela sempre se renovou, sempre mudou os atores e tudo. Mas a Zorra, ela sempre mantinha os mesmos caras, sabe? Prolongava muito, e aquele humor de bordão, né? Que tinha o olha-faca, tinha não sei o que, sabe? Sempre tinha um bordão e tal, e assim, o bordão pegava, beleza. O Tô Pagando, né? Da Catiúcia lá. E... Esse do Tô Pagando, acho que durou uns 5 anos, empurrando esse bordão pois aí. Cara. Aí eu acho que esse que era o problema, não renovava muito. Agora eles estão fazendo umas sketches, nossa, tá muito sem graça. É porque é outra produção. Sim, eu sinto vergonha alheia, velho, por aquilo, cara. Essa nova agora, você não gosta, não? Essa agora, sinceramente, não me pegou. Eu até gostei, cara. Não, do programa todo, tu dá cara. Dá uma risada numas 2, 3 sketches assim. Não consigo ver aquela graça que era antigamente, igual o Cara Crachá. O Cara Crachá é épico. Flecão de couro. Nossa, meu. Porque assim, se você pegar o que difere muito a Zorra da praça é o seguinte. O Carlos Alberto, apesar dele ser um puta de um redator, verdade seja dita, se ele pegava um cara que ele via que o cara era muito bom, ele dava liberdade. Uma vez eu vi até aquele Conexão Repórter sobre o Carlos Alberto, né, os 25 anos da praça. O roteiro dele era assim: fulano entra,
Aí tem assim, stand-up do personagem e tal. Ele não sabe, ele realmente ele dá aquelas risadas de se infartar. Ele não sabe o que o cara vai falar pra ele. Por isso que ele, às vezes quando chega lá o Paulinho Gogol, o Sarah, ele cuidado, ele fala assim, porque ele não sabe o que o cara vai falar. Aí é por isso que ele se caga lá, tanto ele quanto o Marcelo, porque ele não sabe. E lá na Zorra já era diferente. O Sherman, ele era aquele cara, vamos dizer, dominador, e eu já vi pessoas que trabalham na Zorra reclamar que não tinham liberdade de dar todo o potencial, tinha que ser o que ele queria. E o cara começou o programa com um puta elenco, com o Chico Anísio, com o Tô Cavalcante, com aquele o Lúcio Mauro, ele tinha gente de nome, Cláudia Rodrigues. E aí esse pessoal foi se chateando e foi saindo. Até o Zorra Total ele tem um elenco muito bom, mas parece que ele não sabe aproveitar tão bem assim. É igual essas sketches, não sei, cara, é um bagulho muito forçado, puxado assim. Eu acho que também vai saturando, porque assim, igual o Porta dos Fundos. Quando surgiu o Porta dos Fundos, foi uma mania, assim, sabe, viralizou a parada, todo mundo ficava esperando o próximo vídeo dos Porta dos Fundos e tal. Só que hoje em dia já cansou, sabe, porque é sempre a mesma pegada, é sempre a mesma coisa e tal. A gente até tava comentando, o Sandro, né, até falou lá no grupo do WhatsApp da série Borges, que tá na Netflix, que é produzida pelo pessoal do Porta dos Fundos. Tipo, eu assisti, cara, e assim, é engraçado muito pelos atores, sabe? Aquele Rafael Portugal, ele é muito bom e tal, mas é a mesma coisa do Porta dos Fundos, não tem nada de diferente, é mais do mesmo. Do Porta dos Fundos eu ainda gosto, assim, eu ainda tô pra ver, não vi ainda não, mas eu ainda gosto do Porta dos Fundos. Agora, um que tentou copiar assim, mais ou menos o jeito do fundo, eu acho que muito, muito forçado, foi o Parafernália. Você acha? Eu gosto do Parafernália, velho, eu gosto. Assim, os dois, eles têm coisas que são muito boas e coisas que são muito ruins, os dois, Assim, porque o Parafernália, ele é o Porta dos Fundos sujo, vamos dizer assim, né? Ele é aquela parada que, eu não sei o nome do ator lá, que é um que sempre tava de camisa do Flamengo, eu não sei o nome dele, ele tem a cara de nervoso, ele assim, é sempre escrachado. Tem um vídeo do Parafernália que chama X Tudo, ou X Podrão, uma coisa assim. Cara, na época da faculdade nós passava mal com aquele vídeo, saca? Do que tem no X Podrão. Aí falava, tem tudo que tiver aqui, mais que tiver no chão da barraquinha, não sei o que. Era muito massa, velho. E era uma parada totalmente porca. Porque o Porta dos Fundos, ele era muito politicamente, sabe? A comédia dele era política. E o Parafernália é a comédia, sabe? A comédia sem noção. Crua, né? Na época da faculdade, realmente, eu preferia muito mais a Parafernália há uns anos atrás do que Porta dos Fundos, que é igual tu falou, eu me amarro em humor negro, nesse humor sujo, não sou muito fã do politicamente correto, não. E eu me amarrava, mas eles fizeram uma mudança, meio que tentar botar no cotidiano, assim, fazer piada com o cotidiano, em sketches também. Mas, nossa, ficou muito ruim. E o Porta dos Fundos eu achei que ele deu uma grande queda, porque começou a mexer muito com região. E só para aproveitar aqui que nós estamos falando desses canais de comédia, né? Porque realmente a comédia, ela foi muito pra internet, né? Esses caras, o YouTube deu a facilidade dos caras produzir conteúdo independente e fazer qualquer coisa assim. Tem um que é o Mais Um, que chama. É um canal de um pessoal lá da Bahia, cara. É muito bom, cara, muito bom. Mas e esses filmes mais novos agora? Esse pessoal aí, Rodrigo Santana, como é que chama? Ingrid Guimarães, Márcio Smelling, Leandro Hassum. O que vocês estão achando aí dessa galera mais nova? Tá valendo a pena assistir?
Leandro Hassum, pra mim, na minha opinião, já morreu já, porque depois que ele fez a bariátrica, nossa, parece que tiraram a graça. Descaracterizou. Eu também, depois que eu vi ele mais magro, aquele comercial do cimento lá, porra, acabou. Mas né, nem ver ele, tipo, parece que ele perdeu as piadas dele. Parece que é outra pessoa, aquele chapa quente que ele tava fazendo magro. Nossa, cara, tava muito sem graça. E aquela cópia do Seinfeld, a cara do pai? Eu não cheguei a ver, graças a Deus eu não vi. Eu vi uns episódios. Caraca, velho. Nossa, é muita forçação de barra pra copiar o Seinfeld. Todo mundo fala de não veja. Eu assistia porque é domingo de tarde, geralmente eu assistia alguma coisa. Mas não fazia força pra ver, não. Porque já tava ali, você tava ali, né? Você tá almoçando, né? Depois do esporte. Eu tenho o costume de ver o esporte e tal. Mas é foda, cara. Era bem. Os filmes dele são cópias escancaradas de sucessos do cinema, tipo O Candidato Honesto, né? Que é um mentiroso. Isso aí ele assumiu, né? Realmente assumiu. Até que a sorte não separe, que é aquele filme lá do bonitão lá, o Ashton Kutcher? Isso. Sorte no Amor e nas Vegas. Aí o cara faz só cópia de filme. Que ele casa com aquele que se casa com a mina, aí eles ganham lá um dinheiro lá grande, aí eles vão se separar, né, pra dividir o dinheiro. Aí dizem, não, vocês têm que passar pelo menos uns 6 meses juntos. Aí só que ele fez de outra forma, né? No caso do Hassum, ele fez um negócio diferente. Ele já era casado e se separou por causa do dinheiro. Aí foi. Mas a ideia é a mesma. Uhum. Agora aquele Rodrigo Santana, eu gosto muito dele, cara. Ele tá fazendo uns trabalhos bons aí, esses filmes de suburbano que ele faz. Tem acho que chama Suburbano mesmo, que ele ganha uma grana. E ele era um mero coadjuvante, né? Ele apareceu muito no Zorro Total, né? Ele era das... Não, ele fazia aquela lá do... Me dá 10 centavos, acho que era. 10 centavos, 5 centavos, 50 centavos. Era ele, né? Só a cara da Kisa, Janete, acho que é Janete. Ele é muito bom, cara, porque assim, ele tem uma pegada natural, saca? Tipo assim, você sabe o que o cara tá fazendo aquilo ali, porque ele viveu daquele jeito muito tempo. É uma coisa muito natural dele, cara. Eu me divirto muito com os filmes dele. Ele deu uma subida, né? Dos filmes. Ele tava fazendo a escolinha, né? Tava. Ele fez o Batista, né? Na escolinha nova lá. Ficou muito bom também. Ficou muito bom, por sinal, né? Diga-se de passagem. O que eu gostei dessa escolinha foi que não foi nem dos humoristas, não. Foi dos próprios atores. Porque os caras meio que se empenharam pra fazer um negócio e ficou muito... Aquele cara que faz o peru, o outro lá, até ele mesmo, né, fazendo lá o Batista. Os caras conseguiram puxar a essência dos personagens original. Ficou um negócio bem bacana. O único que não emplacou e ficou meio que cagou, né, o negócio, foi o Lúcio Mauro, né, que foi fazer o papel do personagem que era do pai dele. Você não achou bom, não? Cara, o pai dele era muito mais engraçado. Cara, eu me mijo de rir dele, cara. É muito bom. Ele vai querer fazer aquele... Porque a forma como o Lúcio Mauro fazia aquela parada, e ele parava pra pensar, e tipo, dava a entender que ele tava fazendo a piada na hora. E aí o outro já chega com o texto ensaiado, aí inventa só aí passa só o pano assim na cabeça às vezes, só pra dizer que tá ali pensando, mas ele já vem com o texto. Eu acho que o Lúcio Mauro fazia as piadas dele na hora, tipo, pra ser nossa mesmo. Cara, eu gosto muito, porque esse personagem, eu não tô lembrando o nome dele agora, mas era um dos meus favoritos. E era sempre o último, né? Quando eu vi o Lúcio Mauro Filho fazendo, cara, porque assim, ali ninguém tá imitando exatamente, né? Todos estão fazendo uma versão. Mesmo, por exemplo, como é que chama? O Adnet, né? Que pegou um dos personagens também mais difíceis ali de fazer, até por causa do ator também, que é o Armando Volta.
ele faz a versão Não, dele. o dele é o Rolando Lero. Rolando Lero, isso mesmo. O Armando Volta é o irmão do Rolando Lero. Quando ele faz a versão dele, cara, eu acho muito massa, sabe? O Lúcio Mauro Filho. Porque não fica igual o pai dele, mas você vê que tem uma homenagem ali, saca? Uma coisa de tipo assim, ele viu o pai dele fazendo aquele personagem por muitos anos e com certeza ele devia imitar aquele personagem e tal. E aí ele fez aquilo ali. Eu acho muito bom, cara. Assim, era um dos meus favoritos na época e eu gostei muito de ver agora nessa. Agora o Adnet ficou... Assim, o Adnet é um imitador nato, né? A gente não pode deixar esse detalhe passar. Ele é tipo o Chico Anísio, né? Ele faz qualquer coisa também. E acho que qualquer personagem que colocasse pra ele faria da mesma forma. E ficou bom mesmo. Até aquela... Não, que ele vai puxar saco e tudo. Até a forma achei legal. É como eu tô dizendo, os atores se destacaram muito nessa versão da escolinha. Eu não vejo muito não, vi só uns 2 episódios assim aleatoriamente. E domingo não fico muito em casa. Mas nossa, eu fui ver o Adnet imitando, eu ri muito. Nossa, ficou muito maneiro. Eu só não gostei do filho dos Canísio. Mas é o que tá fazendo o próprio Chico Anísio, né? Tá fazendo o professor Raimundo. É, ele tá fazendo o professor Raimundo. É que eu já tenho um rancinho dele, assim. Eu já não vou muito com a cara dele. Mas ele é o único que eu não achei muito legal, assim. É porque, igual eu tô falando, são versões, né? Os caras não estão imitando ali. Eu acho que eles estão fazendo mais, são versões. E realmente o professor Raimundo, ele não é muito engraçado, né? E aquela voz do Chico Anísio, eu acho que deve ser muito difícil fazer aquela voz arranhada de quem fumou um maço de cigarro antes de dar aula. Demais. Esse dia eu vi um filme que, nossa, me colocaram tanta expectativa nele, eu fui ver preparado pra rir, levei lencinho e tudo, e achei tão broxante. Qual? Foi esse que tem o Paulinho Gogó. É ruim o filme? Cara, não é ruim. É um filme de sessão da tarde. É uma história bem mais ou menos. Tem. Na verdade, rir mesmo, só. Ficou um bagulho bem mais ou menos, bem cotidiano assim. O último filme de comédia nacional bom que eu vi, que eu ri, cara, não lembro qual. Foi o. Que dá certo, Minha Mãe é uma Peça. Depois aquele Os Passas, você já assistiu? Não. Os Passas é o que é o Whindersson Nunes, aí tem o Tirulipa, o Tom e o Bruno de Luca. É bom? Eu ri muito dele. Aí que é tipo, é uma história de uns caras que vai fazer um golpe lá de um casamento milionário. E aí eles prometem um monte de coisa lá, desde show do Fábio Júnior até a apresentação do Eltinho. Aí você imagina aquelas macacadas que o Tirulipa faz na televisão, aí ele faz no filme, aí junto com o Whindersson Nunes fazendo as doidices dele lá, falando as bobagens dele. E o Tom Cavalcante, a gente já conhece o trabalho dele, né? Então é bem interessante. Esse que o Paulo falou aí da Minha Mãe é uma Peça é muito bom, cara. O Minha Mãe é uma Peça tanto um quanto o 2, né? O 2 eu não assisti todo. O 2 eu vi no cinema, cara, muito bom. Eu vi só, acho que quando ele passou, né, na Globo, aí quando eu coloquei quando eu me lembrei, tava na metade já. E o 1 eu assisti num canal desses de filme mesmo, eu não sei se foi no Sony, não sei, foi um canal desses que só passa o filme. Aí, aquele filme ali. E o legal é porque no final ele bota o vídeo da mãe dele, né, e ela é daquele jeito mesmo. Momento cultural. O crime fala pra mãe. Pra quebrar um pouco aí as comédias, e eu queria indicar um filme que pega muito nessa questão do patriarcado e cultura machista, que é um filme chamado Tempestade de Areia. É um filme iraniano, ele é um original Netflix, então você vai encontrá-lo na Netflix, né, evidentemente. E que ele fala muito da questão do como é a mulher no ambiente muçulmano. Questão da cultura, da educação,
que ela tem as escolhas dela, mas ela não pode seguir o que ela quer porque a religião não permite, né? Essas coisas. Ele até ganhou lá no Festival de Sundance, foi premiado lá em Sundance esse filme. Então, assim, fica a dica, assim, se você, pra quem ainda tá nessa pegada lá daquele episódio e também, paralelo a isso, se você não ouviu lá o episódio sobre o machismo lá também, ouça, tá muito bom. E aí, agora assim, dentro do tema, e dentro da Netflix também, tem um stand-up lá do Edmilson Filho, chamado Notas, também é bem interessante, que ele fala sobre a questão de relações. Aí a Notas é porque ele anota os principais problemas dos casais, aí ele anota e depois ele comenta em cima daquilo. É bem interessante. É 2 filmes de comédia que eu vou indicar, mas o primeiro é A Casa da Mãe Joana. É um filme, ele não é muito novo não, já tem um tempo aí, mas é muito bom, cara. Só tem elenco de peso mesmo, os atores fodas aí, Paulo Betti, José Wilke, Arlete Salles, Pedro Cardoso. O mito José Wilke, né? É muito bom esse filme, cara. É 3 caras vigaristas que, sabe, a vida inteira viveu de dar trote, essas coisas assim, e enganar os outros. E aí eles já estão ficando velhos e tal, e as coisas vão ficando mais difíceis pra eles. Então, A Casa da Mãe Joana, muito bom mesmo. E outro... Sorria, Você Está Sendo Filmado. Ele é de 2014. E assim, o enredo, né, da história, tem uma câmera, alguém esquece um celular na sala lá da casa, gravando, e acontece um monte de fatos. Desculpa. O cara morre e ele deixa o celular dele filmando pra ver a reação, né, das pessoas. Aí as pessoas, os vizinhos chegam e vai ver o que tá acontecendo e tal. É muito bom esse filme. E também tem um elenco de peso. Nossa, é excelente. O filme é todo num mesmo ângulo, assim, sabe? É só o ângulo do celular. Não tem outras câmeras, não tem nada. Você só vê o que o celular tá filmando. E aí tem hora que alguém mexe o celular, aí vira, aí você já não vê o outro lado do quarto e tal. É muito bom. Tem aqui o Lázaro Ramos, tem vários caras muito bons aí e é um entra e sai danado dentro do apartamento e tal, pra resolver as coisas. Sorria, Você Está Sendo Filmado, o filme. Muito bom, fica aí a indicação. Então, galera, valeu aí, tá? Quem participou, valeu Sandro, valeu Paulo que entrou depois aí, mas foi muito bem-vinda a participação, acrescentou muito no episódio. Ouvinte, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto aí, toda semana, toda quinta-feira tem Papo de Calçada. Vai lá nas redes sociais, já sabe, curte, compartilha, mostra para um amigo. Esse episódio provavelmente está indo ao ar em dezembro, então não sei a que ponto se ainda temos um Brasil, né? Já deve ser pós-eleições aí. Vamos ver como é que vai estar o cenário do Brasil, mas de qualquer forma, tamo junto sempre. Acesse papodecalçadapodcast.blogspot.com.br, que é o nosso blog. Toda semana tem atualizações, tem coisa nova, tem remix, tem papo de calçada, tem offcast, tem indicações, tem um monte de coisa lá. Então, continua nos seguindo, mande os seus comentários, pode ser na rede social, pode ser no blog, Twitter, pode ser por e-mail, que é papocalçada@gmail.com. Então, tamo junto aí, galera, valeu e até a próxima.